Vamos então agora falar sobre questões discursivas. Falamos sobre peça, aquela parte da interposição e depois das razões, e agora vamos falar sobre questões. Tá? Rapidamente aqui, olha só, as questões discursivas elas devem ser consideradas em questão das quantidades de perguntas. Cada questão são 4 questões discursivas e vem ali em torno de item A, item B a ser respondido. Respondam primeiro o item A, depois o item B ou o item C, se houver. Lembrando que deve sim fazer consideração, o item A, fazer consideração ao enunciado. Evite, não respondam B, depois C, depois... Não, tem que colocar na sequência. Se não sabe o item A, escreva o item A, bota ali, mas vai ter que escrever, vai ter que buscar alguma coisa de modo a preencher o item A. Vamos trabalhar bem isso aí. Tá? Outra pergunta, outra problemática aqui que nós enfrentamos nas questões discursivas é sobre o problema proposto. O problema proposto, que está no enunciado, e você vai responder cada item em relação ao item A, item B, da respectiva questão, e trazer esse problema proposto, sustentar e fundamentar, igual fez na peça, igual nós vimos na peça lá. Buscar nesse enunciado as palavras-chave ou artigo de lei. A palavra-chave ali, por exemplo, nós vamos ver uma questão sobre progressão de regime, que a pessoa encontra-se presa, encontra-se cumprindo sentença e irá pleitear ali a progressão de um regime. Não no enunciado que nós vamos ler daqui a pouco, não fala sobre artigo de lei, aí que você tem que trazer os fundamentos do que está previsto na lei. A questão praticamente é uma questão adaptada, a terceira questão do exame de ordem, lá, o 28, exame de ordem, adaptada porque antes existia apenas a questão de 1/6, do cumprimento de 1/6, se não fosse crime hediondo, tá? O crime hediondo iria lá para 8.072, lá em torno do parágrafo 2º, tal, e inclusive foi revogado pelo pacote anticrime. Está tudo agora na Lei de Execução Penal. Falou em progressão de regime, está a Lei de Execução Penal. E daqui vem uma orientação quando se aparecem as questões discursivas. Leiam primeiro a pergunta, ali os itens da pergunta, item A, item B, item C, para depois ler o enunciado. Por quê? Você, com a pergunta, lendo o enunciado, a sua memória fotográfica já vai reportar você onde vai encontrar isso lá no dispositivo da lei ou do Código Penal ou processo penal. Então, é muito, mas muito importante que você leia a primeira pergunta e vá para o enunciado. Se for no enunciado, lendo o enunciado primeiro, você vai ter aquela preocupação de ficar a mente procurando a pergunta na sua mente, querendo imaginar o que será perguntado. E assim, ao contrário, é uma orientação muito boa. Vamos dar uma rápida lida, então, nas perguntas. A pergunta aqui sobre Leal preencheu os requisitos objetivos para a progressão para o regime aberto, ou seja, subtende que ele está no regime semiaberto, porque a progressão só se dá de um regime para outro. Não existe chamada progressão per saltum, que é lá do regime fechado e pular direto para o regime aberto. Não existe. Tem até súmula para isso. Então, é do regime fechado, a progressão se dá para o regime semiaberto, e do semiaberto se dá progressão para o regime aberto. E, ao contrário, chama-se de regressão. Aberto, semiaberto, fechado. Então, vamos verificar se ele preencheu o requisito objetivo. Quando se fala de requisito objetivo, nós temos que verificar, hoje, pelo pacote anticrime, existe uma porcentagem mínima que deve ser cumprida, a pena que foi imposta, dentro daquela pena que foi imposta, existe uma porcentagem mínima que deve ser cumprida, ao menos uma porcentagem X, para que ele possa pleitear a progressão de regime. Esse é o requisito objetivo. Requisito subjetivo, que nós vamos ver logo no item B, fala também sobre o diretor do estabelecimento prisional tem que verificar se há um bom comportamento carcerário no período que ele ficou ali cumprindo a sua sentença, tá? Seja no regime fechado, semiaberto ou aberto. Isso chama de requisito subjetivo. Os objetivos, o requisito hoje,
é ali previsto no artigo 112 da Lei 7.210, de 84, que é a nossa LEP. Nós vamos ver ela com muita tranquilidade quando estiver estudando lá na frente. E o item B vem aqui perguntando: a inexistência de vagas no regime pretendido pelo apenado pode ser considerada fundamento idôneo para a não concessão do benefício por ocasião do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão? Justifique. Observe que ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta bem direta e objetiva. E você tem que responder sim ou não, e depois passar a justificar. Esse sim ou não, só o fato de responder sim ou não, recebe ali em torno de 0,10, normalmente 0,10. E cada item vale 0,60, então é muito ponto aí. Então, vamos agora ao enunciado, já que lemos a pergunta. Vem dizendo que Leal cumpriu uma pena em regime semiaberto após a condenação definitiva pela prática de crime de lesão corporal seguida de morte, ocasião em que foi aplicada a pena de 6 anos de reclusão. Então, a gente vai parar aqui rapidinho. Eu verifico que ele cumpriu uma pena de 6 anos, o Leal, e que ele se encontra lá no regime semiaberto, vem falando logo depois lá, não, já falo, e que ele já, nessa questão de regime, de estar cumprindo 6 anos, aqui já posso extrair o quê? Que ele cumpriu uma lesão corporal seguida de morte, sendo que não é considerado crime hediondo. Lesão corporal seguida de morte, para ser comparada a crime hediondo, é quando a vítima for agente de segurança pública ou militares das Forças Armadas quando estão realizando o chamado GLO, a Garantia da Lei e da Ordem. Ou seja, observe lá o artigo 142 e o 144 da Constituição. Quem são essas pessoas? Aí sim, é considerado crime hediondo, conforme lá a Lei 8.072. Aqui, no caso, não é considerado crime hediondo. Então, aqui eu já faço um parênteses para verificar a questão aqui de uma tabelinha aqui, ó, que é muito importante. Eu fiz essa tabela em relação à progressão de regime, que é muito, muito importante isso aqui. Isso aqui é o artigo 112 condensado na tabela. Então, eu tenho que verificar que o Leal, o crime foi com violência ou sem violência? Foi com violência. Então, ele pode estar aqui ou aqui. Sendo que o enunciado fala que o Leal, ele não fala que o Leal é reincidente. Então, considera-se que ele é primário. Então, ele tem que cumprir ao menos 25% da pena que foi imposta. Aqui já considera a constituição de crime hediondo ou equiparado a hediondo. Tá? Então, voltando lá para o enunciado. Então, ele cumpriu ali 1 ano e 6 meses, nós temos que levar em consideração ao tempo e partir para cima dos 25%. Então, vamos ler todo o enunciado agora. Após permanecer 1 ano e 5 meses pela pena aplicada em regime semiaberto, considerando que trabalhou, aí vem perguntando aqui, que trabalhou com autorização judicial fora do estabelecimento penitenciário, em serviço extramuro, por 120 dias. Aqui é outra informação muito importante. Se ele trabalhou, você que já estudou ou não lembra ainda, não está lembrado, e vai estudar, e nós vamos ter muitos estudos nesse sentido, aqui, quando o preso trabalha, ele tem ali, previsto lá no artigo 126, vou botar aqui, ó, artigo 126, inciso 2 da LEP, da Lei de Execução Penal, ele fala aqui que se o preso trabalha por 3 dias, a cada 3 dias trabalhado, ele terá a consideração de como se tivesse cumprido 1 dia de pena, tá? Então, aqui no caso aqui nós vamos parar, abrir esse parênteses, ou seja, se ele trabalhou 120 dias, então aqui, na verdade, ele trabalhou 120 dias de trabalho, ele terá a consideração de cumprimento de pena 3 por 1, então aqui 120 dividido por 3, então ele vai estar aqui com 40 dias de pena cumprida. 40 dias de pena cumprida. Isso nós chamamos de remissão, com C
Cedilha, remissão, tá? Remissão. Isso está previsto no artigo 126, lá o inciso 2 da LEP. A LEP é a Lei 7.201, de 84. Então, já matamos esse item aqui que ele perguntou. E ele pretende obter a progressão para o regime aberto, está no semiaberto. Diante disso, em visita realizada pela defesa técnica, que foi o advogado lá, né, demonstra sua intenção para o advogado, informando que não sofreu qualquer punição administrativa no período, mas demonstrou preocupação com o fato de que soube, por meio de outros detentos, que não havia vaga disponível no estabelecimento de regime aberto no Estado. O regime aberto é cumprido na casa de albergado, tá? Tem lá tudo isso na LEP. Então, vamos agora ao enunciado. A pergunta que foi feita, que nós já estamos na cabeça. A questão de preenche o requisito objetivo. Então, nós sabemos que a pena dele foi amoldada em 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. Quando a gente for trabalhar de pena, dentro lá da LEP, a pena amoldada, nós vamos ter que calcular 6 anos e transformar para meses. 6 anos para meses dá 72 meses. 72 meses. 72 meses, aí eu vou ter que tirar 25%. Lembra que foi 25%? Lá ele é primário, ele vai ter que cumprir ao menos 25%. E o que equivale a um ano. Eu estou calculando aqui porque a gente já fez, lógico. Você vai fazendo aí com calma. 1 ano e 6 meses. Tá bom? Então, ele tem que cumprir ao menos 1 ano e 6 meses. Sendo que o enunciado vem dizendo aqui que ele cumpriu efetivamente somente 1 ano e 5 meses. Tá? Então, falta o quê? Ele cumprir mais um mês. Sendo que ele tem a remissão de 40 dias. Lembra que nós falamos sobre a remissão? Ele tem a remissão de 40 dias. Então, cumprido aqui, se ele tem já 1 ano e 5 meses cumpridos, efetivamente cumprido, né? Mais os 40 dias, né, de remissão, automaticamente ultrapassa ali. Fica 1 ano, 6 meses e... 6 meses não, 6 meses e 10 dias. Então, se aqui ele ultrapassa o mínimo necessário, então ele faz sim o requisito objetivo. Então, Leal preencheu, olha a pergunta, Leal preencheu os requisitos objetivos para a progressão para o regime aberto? Sim, você já tem que botar aqui, sim. Tá? A resposta já começa assim, sim. Sim, preencheu os requisitos objetivos para a progressão do regime aberto. Pronto. E aí vai justificar por que preencheu. Vai justificar dizendo que o mínimo necessário dentro da pena imposta a ele e o crime que ele foi condenado exige apenas 25% ao menos para cumprimento da pena, para progressão de regime, e somado, né, que é previsto, aí tem que fundamentar, previsto pelo artigo 112, inciso lá, vamos ver qual é o inciso, rapidinho. O inciso aqui é o 4, o 3, aliás, desculpa, porque aqui é o 112, inciso 1, inciso 2, e aqui é o inciso 3. Segundo o inciso 3, artigo 102, inciso 3 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210/84, vai colocando, vai justificando, somado mais a remissão de 40 dias, conforme previsto, ou de acordo nos moldes previstos do artigo 126, inciso 2, da mesma lei, ou mais, aí escreve também, de novo, a LEP, escreve, às vezes é da mesma lei, que lei, tá? Escreve, porque o cara, o examinador, ele vai olhar a cara crachá, o que está lá no espelho de correção com o que você escreveu na prova. Então, é bom sempre escrever o artigo e botando de onde é o artigo. Da mesma lei, isso aí fica bom quando faz uma petição para um juiz, no dia a dia, não é bom? Então, aqui já praticamente respondemos a primeira questão aqui, com muita tranquilidade. A segunda questão, ele pergunta se o Léo estava preocupado que a inexistência de vaga no regime aberto ali, se ele não tinha vaga no regime aberto, o Estado não tinha. Aí você tem que lembrar o que estudou e o que começou a trabalhar isso nos seus estudos. É muito importante estudo. Mas também não se preocupe, porque
você, dentro do artigo 112, que você trabalhou com o artigo 112 aqui, nós falamos muito, né, sobre o artigo 112, que é a tabelinha lá, tem a remissão. Tem a remissão. A remissão à súmula vinculante, súmula vinculante, súmula vinculante é da STF, súmula vinculante 56 lá do STF, que lá fala, vamos dar uma olhadinha na súmula vinculante do STF, rapidinho, opa, súmula vinculante, o que fala a súmula vinculante 56 do STF? Olha só, diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo ser observada nessa hipótese os parâmetros fixados lá pela URE 614, lá do Rio Grande do Sul. Lá. Então, aqui, nós temos que se preocupar que aqui, no artigo 112, normalmente, vem lá no artigo 112, vem a remissão. Mas essa remissão aqui, ó, senhores, ó, 2S, hein? Não é essa remissão ali do perdão, não. Remissão é perdão aqui, esse aqui que é considerado. Então, tem que se observar. Se você não tiver lembrado disso, olha as remissões ali previstas, porque isso é muito importante. Um código não, um vade-mecum com as remissões, isso aí já falamos bem lá no comecinho, bem em outro vídeo anterior, e é muito importante. Então, aqui nós estamos fechando a questão, é só colocar isso tudo na prova e dizendo que a questão lá da súmula 56, a súmula vinculante 56 do STF, diz que, não tendo vaga, o Estado tem que colocar a pessoa, nem que seja no caso aqui para o aberto, a prisão domiciliar seja considerado, o monitoramento eletrônico ou qualquer outra coisa que não seja mais gravoso ao sentenciado, tendo em vista que ele faz ele preencheu tanto o requisito objetivo como subjetivo, tá? E é muito importante. E daqui ao final, aí eu fecho agora a questão